Olá pessoal, professor Robinho aqui falando. Nessa semana de estudos de Física e Biologia nós vamos focar na questão da visão, conceito de luz. Porque para a gente entender a visão a gente precisa entender primeiro o que é luz. E aí a gente tem duas áreas de estudo na física que se preocupam em estudar a questão da luz. Uma é chamada óptica geométrica, que para quem está no segundo ano, ou melhor, no terceiro ano 2020, né? 2021, perdão, vai estar vendo esse conteúdo também. E para quem está no segundo ano 2021 também vai estar vendo, porque é um conteúdo de segundo ano. Nesse conteúdo aqui a gente estuda a propagação da luz sem se preocupar com a natureza da luz. E aí eu vou estar falando depois o que é isso, essa natureza da luz. E a outra área da física é a óptica física, em que a gente estuda a natureza da luz. Então aqui a gente só se preocupa em estudar a propagação da luz, ou seja, como ela viaja pelo espaço. E nessa área aqui a gente estuda a natureza da luz. Para a gente entender a questão da visão, a gente vai estudar essa parte aqui de óptica geométrica. Óptica física não vem ao caso nesse momento, porque não vai ser necessário, né, a gente estudar essa parte para entender a questão dos fenômenos da visão. E aí vamos prosseguir e vamos entender o que é luz, né? A definição de luz é uma definição dual. Por quê? Porque ela se comporta como onda, no caso uma onda eletromagnética, uma onda que é gerada a partir de um campo elétrico e magnético que, digamos assim, trabalham em conjunto. E ela também se comporta como partícula. Mas como assim, professor? A luz, quando ela viaja pelo espaço, por exemplo, a luz que vem do Sol para a Terra, ela está se comportando como partícula, como um feixe de partículas, né? Como se fosse um monte de partículas pequenas, e essa junção delas é o que a gente conhece como luz. Porém, experimentalmente, né, isso já século XIX, XVIII já começou a reparar, né, as pessoas que se debruçaram para estudar a luz, né, e também fenômenos eletromagnéticos, notou-se que a luz, ao atravessar um pequeno orifício, que é chamado de fenda, esse experimento foi conhecido como o experimento da fenda dupla de Young. Observou-se o seguinte, que um feixe de luz, deixa eu só voltar aqui, meu desenho não ficou bom não, deixa eu só refazê-lo aqui, tentar fazer aqui novamente. Aqui é uma fenda que tem um pequeno orifício, tipo quando aquele lugar que encaixa a chave na maçaneta, na fechadura, né? Tipo isso. Só que no caso desse experimento foi muito menor do que um encaixe da chave na fechadura de porta. É muito menor do que isso. E aí o que é que se observou? A luz estava, antes de passar por esse orifício, ela estava se comportando como um feixe de partículas que se propaga em linha reta. Já adiantando também isso, que a luz, quando ela se propaga pelo espaço, ela se propaga em linha reta. E aí, ao atravessar esse pequeno orifício, observou-se que ela passa a se comportar como onda e não mais como partícula, como um feixe de partículas. E aí chegou-se à conclusão que a luz, ela não é onda nem partícula, ela é tanto onda como partícula. Vai depender
da situação, né, em que ela se encontra, né? Então ela pode se comportar como onda ou como partícula. Só que para a gente entender a questão da visão, a gente vai estar estudando a luz como um feixe de partículas e não como uma onda eletromagnética. E aí, para a gente começar a entender os fenômenos luminosos, a gente precisa entender primeiro quais tipos de corpos possuem luz, né? E quais corpos não possuem luz, mas a gente enxerga eles, ou seja, de alguma forma eles estão emitindo luz. E aí a gente tem duas fontes de luz principais. Uma a gente chama de fonte primária, que é quando o corpo tem luz própria, e aí ele é também chamado de corpo luminoso. E aí a gente tem vários exemplos, que eu vou até reforçar depois, né? A gente tem o Sol, que tem luz própria, uma lâmpada acesa, um vagalume, né? Ele tem luz própria. E aí por que ele tem luz própria? Porque ele tem chamado fotocélulas, que convertem a energia advinda dos alimentos e tal em energia luminosa. A gente tem também outros fenômenos também que tem luz própria, né? Mas os principais: o Sol, um vagalume, né? Uma lâmpada acesa, um farol de carro aceso, né? Que também é uma espécie de lâmpada, dentre outros, né? Eles têm luz própria, ou seja, a luz que eles emitem advém deles mesmos, né? De algum tipo de reação química ou conversão de energia. E aí a gente também tem outros corpos, né? Chamados de fontes secundárias de luz, ou corpos iluminados, que são aqueles corpos que não possuem luz própria. Eles apenas refletem luz. Eles recebem a luz de uma fonte e enviam de volta uma fração dessa luz. E aí a gente tem um exemplo: a Lua. A Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Ou seja, o Sol está emitindo luz, né, para a Lua. E a Lua reflete parte dessa luz, né? E aí o que a gente vê, né, numa noite de lua cheia, por exemplo, é a luz que a Lua está refletindo do Sol. E a gente percebe que é apenas parte dessa luz, porque a iluminação advinda dessa reflexão da luz do Sol pela Lua é bem mais fraca do que a luz do Sol. E aí é por isso que apenas uma fração, como está aqui, né? Não é o total daquela luz. Apenas se o corpo for um espelho, por exemplo. Aí ele vai refletir quase que totalmente aquela luz que ele recebeu. Aí sim, aí a gente teria uma fonte secundária emitindo, ou melhor, refletindo luz praticamente com a mesma intensidade da fonte primária, né, no caso de um espelho. E aí a gente também tem outros objetos, né, que embora não pareça que eles estejam emitindo luz, eles estão. Por exemplo, um livro sobre a mesa que a gente está enxergando, ele está emitindo luz. Tanto é que a gente consegue enxergá-lo, né? Ele não está brilhando, mas está emitindo luz. Ele está emitindo a luz, digamos assim, a luz solar, né? Que a gente chama de luz do dia. Uma caneta, uma pedra, tudo que a gente enxerga emite luz, ou melhor, reflete luz. Então a reflexão é o que possibilita a nossa visão. Se um objeto ele não reflete nenhum tipo de luz, aí a gente não poderia enxergá-lo. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Aqui eu tenho o Sol, uma lâmpada e a Lua, né?
No caso aqui o Sol é primária, né? Fonte primária. A lâmpada acesa é primária. A lâmpada apagada já não vai ser primária, vai ser secundária, né? Porque ela não está emitindo luz própria. E a Lua é secundária. Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui novamente a Lua. Os planetas, né? Os planetas algum deles a gente acaba vendo como estrelas. Porém eles não têm luz própria, eles estão refletindo a luz do Sol também, assim como a Lua. Então aqui são fontes secundárias de luz. Assim como um livro sobre a mesa, né? A própria mesa também são fontes secundárias de luz, porque elas estão emitindo, ou melhor, refletindo luz que estão recebendo de uma fonte primária. No caso é a iluminação natural, né? Que é graças à luz do Sol. Embora a luz do Sol não esteja incidindo diretamente aqui sobre um livro sobre uma mesa dentro de uma casa, mas ela está sendo refletida por objetos próximos, e aí é o que causa essa sensação de claridade. E aí é uma reflexão de uma reflexão, né? Vamos continuar aqui. E agora a gente vai conhecer alguns conceitos sobre propagação da luz. Como é que a gente simplifica os modelos para poder estudar a luz de forma mais, digamos assim, menos complicada. Um é utilizar o conceito de raio de luz. Perdão. O raio de luz a gente considera um segmento de reta, só para indicar o sentido e a direção da propagação da luz. Então eu posso representar o sentido e a propagação da direção, o sentido e a direção de propagação da luz usando um segmento de reta, né? Uma setinha. No caso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um Sol aqui. O Sol de vermelho não dá, né? Eu tenho um Sol aqui. E aqui eu tenho a Terra. Então eu quero representar a luz que o Sol está emitindo para a Terra. Aí eu posso fazer um raio de luz assim, né? Claro que não vai ser só um raio, vai ser um conjunto de raios que a gente chama de feixe de luz, que é o que a gente vai mostrar aqui. E o feixe de luz, que é o conjunto de raio de luz, que é justamente o que eu estava falando, né? Para representar a emissão de uma fonte de luz extensa como o Sol, aí eu preciso de um conjunto de raios de luz, que a gente chama de feixe. Agora, por exemplo, eu quero representar a luz emitida por um laser, né? Aqueles que parecem uma caneta. Aí um raio de luz seria suficiente para representar, porque é uma fonte que a gente chama de pontual de luz, que é como se fosse um pontinho só emitindo luz. No caso do feixe, a gente tem um conjunto de raios. E agora a gente vai conhecer meios que recebem a luz, né? E como esses meios se comportam ao receberem luz. Um é o meio transparente. Meio transparente é aquele que a luz atravessa o meio, sem acontecer nenhum tipo de reflexão. Então, vou tentar fazer um desenho aqui. Você tem um meio transparente. Aqui é um meio transparente. E aqui é a luz. O que é que vai acontecer? A luz vai atravessar por esse meio, sem sofrer nenhum tipo de mudança em sua configuração, tanto de sentido como de direção de propagação. Então ela vai continuar do mesmo jeito que chegou. E aí o que é que acontece?
Uma pessoa, perdão, acabei alterando aqui. Uma pessoa que está atrás de um meio transparente, ela vai enxergar perfeitamente aquele corpo que está emitindo luz. Ou emitindo ou refletindo, né? Vai depender da situação. Mas, por exemplo, uma vela acesa. Aqui eu tenho uma caixa totalmente transparente, por exemplo. A vela ela vai ser vista com perfeição por quem está atrás da caixa, né? O observador. Porque entre a vela e a pessoa que está observando tem um meio transparente. Ou seja, um meio em que a luz passa sem sofrer qualquer tipo de desvio. Ou seja, os raios de luz, o feixe de luz passa sem sofrer nenhum tipo de desvio. E aí a imagem é perfeita, né? A imagem com nitidez. Quais são esses exemplos de meio transparente? A gente tem o vidro, o ar e etc, né? São meios transparentes. A água não é transparente. A gente vai ver depois por que não. Os principais são vidro e ar. São transparentes. Tanto é que o ar ele é transparente e é por isso que a gente enxerga as coisas ao nosso redor da maneira que elas são, sem nenhum tipo de distorção, né? A não ser que a pessoa tenha algum tipo de problema de visão. E aí a gente tem outro meio chamado de translúcido. No translúcido, esse nome trans mais lúcido significa uma lucidez que é transformada, ou seja, uma lucidez que sofreu modificações, vamos dizer assim. Então, eu não tenho aquela nitidez de um meio transparente. E aí o que acontece? A gente tem um meio translúcido e a gente tem um objeto aqui que está emitindo ou refletindo luz. E aí para uma pessoa que está aqui observando, o que é que vai acontecer? O objeto vai emitir luz, só que a luz ela não vai após passar o meio, ela não vai chegar ao olho do observador da mesma forma. Ela vai sofrer distorções, tanto de direção como, ou melhor, principalmente de sentido, né? O objeto ele já não vai aparecer de forma perfeita para o observador. Ele vai aparecer ou embaçado ou fosco, por exemplo. Ou embaçado ou distorcido, né? E aí vamos ver aqui numa imagem, né, que fica melhor do que esse desenho. Por exemplo, uma vela aqui. Tem uma vela acesa, claro, né? Então ela é uma fonte primária de luz. E o observador atrás de uma caixa translúcida. E aí o que é que acontece? A luz é emitida pela vela, ou seja, o feixe de luz, ele vai atravessar o material. Observe que ele vai estar atravessando o material. Antes de atravessar, ele vai estar todo organizadinho, né? Todo paralelo. Após atravessar o meio translúcido, essa configuração que ele estava aqui vai ser bagunçada. E aí os raios de luz eles vão sofrer alterações na questão do sentido. E aí para quem tá vendo essa vela aqui vai estar vendo ela totalmente embaçada ou distorcida, né? E aí como exemplo a gente tem o papel vegetal, o vidro fosco. Você, por exemplo, no vidro fosco você até percebe que tem um objeto atrás do vidro, só que você não consegue vê-lo com perfeição. E o outro meio que a gente tem, que são três, transparente, translúcido e opaco. No opaco já é o caso mais extremo, em que a gente tem um meio e o observador do outro lado, né? E um objeto emitindo luz.
ou emitindo ou refletindo, né? E aí o que é que vai acontecer? Os raios de luz, eles vão chegar no meio opaco, né? De forma toda organizada, porém eles não vão atravessar o meio opaco. E aí a pessoa que está do outro lado vai acontecer o seguinte, ela não vai ver o objeto. O objeto vai estar escondido atrás desse meio opaco. Ah, professor, mas o que é que acontece com essa luz que não atravessa? Bom, aí ela vai depender do material, ela pode refletir ou ser absorvida. Isso aí a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente. E aí, o que é que ocorre aqui? Deixa eu só avançar aqui. A pessoa não vai ver o material. É o que acontece, por exemplo, nas nossas casas, né? Atrás da parede ninguém vê nada, porque a parede é um meio opaco. E aí tem outros exemplos também, né? Madeira, como tá aqui, madeira, uma placa de metal, tijolo, né? Concreto, etc. Então tudo que a gente não enxerga atrás do objeto é porque o objeto é opaco. Porque ele não permite a passagem da luz. Se você ligar a luz dentro de um quarto totalmente fechado, a luz não atravessa essas paredes. Porque o meio é opaco. O meio não permite a passagem de luz. E aí quem está do lado de fora não vai ver nada. Então essa é a ideia do meio opaco. E aqui é uma representação, né? Se fosse uma questão de prova, aí era só observar. Ó. Aqui o objeto está sendo visto sem nenhum tipo de distorção, né? Nesse primeiro aqui. Então ele é transparente. Aqui não, aqui vocês notam que é o mesmo objeto do primeiro, né? Vocês notam que ele já está meio embaçado, né? Está meio fumaçado, então isso aqui é translúcido. Aqui é translúcido. E esse último aqui, né? A gente observa que ele cobriu o objeto e a gente não enxerga a parte que está atrás desse quadro aqui, né? Porque ele é um meio opaco. Então são 3 meios, né? Cada um com suas características.